tarde, irmãos e irmãs. Eu estou aqui hoje para contar o meu testemunho e o milagre que Deus fez na minha vida. Para começar, eu quero compartilhar com vocês uma palavra que fica em Números, e no capítulo 23, no versículo 19. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não faria, ou falaria e não confirmaria? Meus irmãos, eu tinha uma promessa de Deus na minha vida que eu iria ser mãe. No ano passado, no ano de 2019, eu engravidei. Em março do ano passado, eu descobri que eu estava grávida. Eu fiquei muito, muito feliz, eu e meu esposo, pois era o nosso sonho ser pais, né? E Deus havia já prometido que eu iria ser mãe. Então aquela alegria foi grande, grande, grande. Eu estava no início da gestação e infelizmente eu acabei perdendo meu bebê. Eu estava de 1 mês e meio, mesmo estando bem no comecinho. Eu fiquei muito, muito triste. Eu não conseguia entender o porquê, o motivo daquilo, sendo que Deus havia prometido na minha vida. Quando eu perdi, foi assim. Eu comecei a sentir dores. Eu não tinha feito exames nenhum ainda, né? Como estava no início, mas eu já tinha entrado no pré-natal. Faltava fazer os exames. E eu fui na Santa Casa daqui de Arapongas, né? Onde o médico começou a pedir uma ultrassom, porque eu tive uma pequena sangramento. Quando eu fiz essa ultrassom, o médico disse que eu estava entrando em trabalho de aborto, né, em aborto espontâneo. Mas ele disse que não daria para dizer se realmente eu tinha perdido o bebê, se eu estava perdendo, que eu tinha que esperar ali 10 dias para saber. Nesses 10 dias ele passou repouso absoluto para mim e o remédio para segurar o bebê. Mas aí que começou a minha luta. Eu fiquei 10 dias, né, de cama e 10 dias sangrando. Foram 10 dias horrível mesmo. Eu sentia muitas dores, mas eu sempre criei muito em Deus. Eu tinha muita fé nele. E todo esse tempo eu clamava a Deus por um milagre, para que ele fizesse um milagre na minha vida, porque Deus sabia o quanto que eu desejava ter um filho e como eu desejava ter aquele bebê. Então eu clamava para Deus fazer um milagre na minha vida, porque eu iria e eu gostaria de testemunhar. Nesse tempo eu me aproximei muito, muito, muito de Deus. Eu acreditava que mesmo sangrando, eu falava: Deus, o Senhor pode fazer um milagre. E então, depois dos 10 dias, né, eu voltei no médico para poder fazer ultrassom e ver se estava tudo certo, se meu bebezinho estava ali ainda ou se realmente eu tinha abortado. Nesse meio tempo desses 10 dias, teve um dia que realmente eu senti que saiu algo de mim e eu sentia que naquele dia eu estava perdendo, mas eu preferi continuar crendo que Deus poderia fazer um milagre. Eu fui com esperança, mas já havia entregado para Deus, porque no final desses 10 dias, desse tempo, Deus colocou no meu coração que se ele fizesse um milagre, ele era Deus. Se não fizesse, ele continuaria sendo Deus. E que eu tinha que aceitar o que ele ia fazer na minha vida. Quando eu fui para fazer o ultrassom, não tinha mais nada no meu útero. Deus tinha completamente limpado o meu útero. Não tinha mais vestígio nenhum. Não tinha mais nada ali dentro. O médico que fez o ultrassom chegou até realmente perguntar para mim na hora se eu estava grávida, né? E eu fiquei muito, muito triste. Eu não vou mentir, irmãos, eu acabei ficando um pouco depressiva, mesmo sabendo que aquilo era vontade de Deus na minha vida. Eu sou humana, eu sou falha e não foi fácil, foi difícil. Eu comecei a ficar muito, muito triste. Meu esposo também ficou mal. A gente não conseguia entender e aceitar aquilo. Foi onde que Deus começou a falar com meu marido através de sonhos. Passou alguns dias que eu já havia perdido, que eu estava em casa. Eu já tinha voltado a trabalhar e Deus falou pro meu esposo que dentro de 1 mês eu estaria grávida novamente. Ele falou isso 1 ou 2 vezes
ele falou pra mim, e eu confesso pra vocês, irmãos, que eu não acreditei. Eu sabia que Deus podia fazer, mas eu não acreditava que poderia ser tão rápido que eu engravidaria novamente. Eu tava muito, muito triste, ainda não tava conseguindo aceitar ter perdido aquele bebê. Pra mim foi muito difícil. Aí foi onde Deus começou a usar pastores para falar comigo também, que Deus estava curando o meu útero, que Ele me daria um filho. Irmãos, no dia que eu senti que eu tinha perdido esse bebê, foi no dia 9 de abril de 2019. No dia 13 de maio de 2019, eu fiz um teste de gravidez e deu positivo. No dia 13, que foi, eu lembro até hoje, que como que Deus foi tão maravilhoso e me surpreendeu, que eu descobri que eu estava grávida do meu bebê, do Miguel, foi no Dia das Mães. E aquilo foi o maior presente que Deus poderia ter me dado. Eu fiquei muito, muito, muito feliz mesmo por ter descoberto que eu estava grávida novamente no Dia das Mães. Pra compartilhar com os irmãos, né? Parece ser loucura e realmente é coisa de Deus. Eu perdi um bebê e engravidei no mesmo mês que eu perdi o outro bebê. Isso para os irmãos ver que é como é coisa de Deus. Nesse meio tempo, eu lembro que eu estava no meu trabalho e quando eu fui sair no meu horário de almoço, eu caí de moto na frente do meu trabalho. Eu fiquei com muita dor, eu fui no UPA aqui em Tirapongas, né? E eu comecei a ficar um pouco preocupada, porque eu comecei a lembrar da promessa de Deus, do que eu tinha falado com meu marido. E eu comecei a lembrar, e assim, a médica passou remédio pra mim, eu comecei a tomar, mas eu comecei a passar mal, comecei já a vomitar. E eu lembro que eu voltei no UPA e falei pro médico se haveria possibilidade de eu estar grávida novamente, que eu estava com medo de estar tomando aqueles remédios e tá fazendo mal pro bebê. E o médico que me atendeu disse que era impossível eu engravidar novamente no mesmo mês que eu tive um aborto espontâneo. Que eu poderia ficar tranquila que eu não estaria grávida. E que se eu tivesse, a grande chance de ter um bebê com problema seria muito, muito grande. Eu vim pra casa, né? Eu parei de tomar um remédio por conta própria, eu fiquei com medo, não tomei mais, né? E quando foi o dia 13, foi onde que eu fiz e deu positivo. No dia 13 eu havia feito o exame de farmácia, eu fiquei muito feliz, mas no dia 14 a gente foi lá, eu fiz o exame de sangue e também deu positivo. Foi onde que, né, Deus me lembrou que realmente Ele é fiel e Ele cumpre o que Ele fala. Por isso que eu li esse versículo no começo para os irmãos ver que Ele é fiel para cumprir o que Ele fala, né? Ele não é filho do homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Então Ele falou, Ele usou a vida do meu esposo para falar comigo que Ele faria, que Ele daria e Ele realmente cumpriu. A minha gravidez, Deus cuidou de cada detalhe. Quando eu estava do 6º para o 7º mês, irmãos, eu descobri que eu teria um probleminha. Eu fui diagnosticada com uma placenta prévia, minha placenta era baixa. Eu tive um pequeno sangramento, foi onde que eu já me desesperei pelo que houve comigo antes, eu corri para o hospital, foi onde que eu descobri que a minha placenta estava baixa e também descobri que eu estava com um pequeno dilatação, com um pouco de dilatação. Foi onde que o médico disse que meu bebê poderia nascer antes do tempo. Aonde que começou minha luta totalmente de novo. Começou tudo de novo. Eu fiquei completamente desesperada, com medo de nascer antes do tempo, dele não resistir. E foi onde que eu fui afastada do trabalho para fazer repouso absoluto até o final da minha gestação. Eu não podia pegar peso, fazer absolutamente nada, cuidar da minha casa, fazer nada. Eu tenho que louvar a Deus para agradecer pela vida da minha avó, que ela foi a minha mãe que me criou. Ela me ajudou completamente desde desse momento até o final, até meu bebê nascer, até eu me recuperar. Ela me ajudou, Deus usou muito a vida dela, eu sou grata a ela por isso. E
mas começou muitas preocupações. Eu e meu marido tinha muito, muito medo e de acontecer algo do meu bebê nascer antes do tempo. Eu fui umas 2, 3 vezes pro hospital com medo dele nascer porque aconteceu coisas. Mas Deus sempre, sempre esteve comigo. Bom, como eu fiz esse repouso, né? Esse repouso, todo esse cuidado que o médico passou pra mim, usei os remédios certinho pra segurar o bebê, pra cuidar. Quando chegou no final da gestação, a minha placenta tinha subido um pouco, né? Ela não era mais considerada uma placenta prévia, mas ainda ela era baixa e ainda teria um risco de ter um deslocamento de placenta ali na hora do parto. E eu não sabia disso. O que aconteceu? O meu médico, né, que fez o meu pré-natal, ele sempre me indicou que no meu caso, pelo que estava acontecendo, o meu parto teria que ser cesárea, né? Deus sabe de todas as coisas. Eu queria muito, quem me conhece sabe, fazer um parto normal, mas no meu caso realmente eu não poderia. Eu tinha risco tanto para o meu bebê como para mim. Mas Deus, ele foi sempre, sempre, ele foi maravilhoso. Irmãos, quero compartilhar com vocês também. Às vezes a gente tem preocupações, a gente quer coisas, a gente quer algo e a gente fica preocupado. Bom, quando eu estava grávida do meu bebê, durante a gravidez eu tinha muita preocupação das coisas que eu precisava para ele, quanto berço, carrinho, roupa, todas essas coisas que as mães que estão me ouvindo agora, sabe? Que a gente fica preocupado e eu também sou um pouco ansiosa, fiquei ansiosa, tinha medo de não conseguir, de não ter condições de comprar. E eu lembro que uma amiga minha, ela me aconselhou, ela falou, Carol, faz uma lista, coloca tudo que você quer e ora por essa lista e coloca na mão de Deus, entrega na mão de Deus. E eu quero compartilhar com vocês isso, irmãos. Tudo que você quer, Deus fala, né, que pedir em oração Ele vai ouvir. E eu fiz isso, eu ajoelhei e entreguei essa lista ao Senhor. E tudo que eu coloquei ali, tudo que eu queria pro meu bebê, Deus preparou exatamente tudo mesmo. Ele foi cuidando de cada detalhe até a gente chegar ali no final da gestação. Irmãos, então, quando chegou no final da gestação, o meu médico já tinha deixado uma carta de recomendação onde eu precisaria ter o parto ali por via cesárea, mas eu tive alguns problemas, quem me conhece sabe, em questão do parto pelo SUS. É complicado, né? A gente sabe, eles precisam que as mães entram em trabalho de parto, muitas mãezinhas para ganhar bebê ali na Santa Casa. E um médico só de plantão, é uma loucura tudo aquilo. Mas começou a surgir as preocupações, Deus começou a incomodar meu coração. Eu não sabia, irmãos, no final, que havia risco em eu entrar em trabalho de parto. Eu não sabia que tinha risco tanto para o meu filho como para mim. Eu descobri isso bem no final mesmo, quando eu fui atrás em questão do parto, que meu marido ficou muito preocupado. O médico explicou pra gente que a minha placenta ela estava na frente do meu bebê. Então é assim, se eu entrasse em trabalho de parto, o meu próprio corpo, por natureza, poderia deslocar a placenta. Eu não sei se os irmãos sabem, que o bebê ele leva o oxigênio, os nutrientes, é tudo pela placenta. Então isso colocaria em risco a vida dele. E também tinha o risco de uma hemorragia. Então o risco tanto era para o meu bebê como para mim. Veio todo o desespero, a gente ficou com muito medo. Eu não tinha como pagar o parto ali na hora, mas Deus, ele é fiel, ele é maravilhoso. Ele cuidou de cada detalhe, realmente, irmãos, do meu parto. Eu fiz o parto particular por Deus, porque ele realmente preparou tudo. O meu parto foi uma bênção, né? Deus cuidou de cada detalhe, Deus esteve comigo, com o meu bebê, não aconteceu nada, Deus foi maravilhoso. A recuperação foi ótima, Deus sempre, sempre, sempre esteve comigo. Quando eu vim para casa, ali nos 40 dias, eu confesso para os irmãos que não foi fácil, foi difícil, né?
eu tive um pouco de dificuldade em questão de amamentar, de me adaptar com o bebê. Eu tava sofrendo muito, muito mesmo. Eu tava já ficando até um pouco depressiva. E sempre foi o meu sonho também foi amamentar meu filho no peito. Eu tinha esse sonho e eu sempre orei durante a minha gravidez inteira para que eu tivesse leite. Até isso me preocupava, né? E só que foi uma luta tremenda, tremenda mesmo. Mas eu sempre orava para Deus para que me ajudasse, para que eu conseguisse amamentar meu bebê. No começo ele perdeu um pouco de peso, mas Deus foi maravilhoso, foi me ajudando e ele foi recuperando. E hoje tá um bebê enorme, tá uma bênção de Deus. Então, assim, eu estou aqui hoje, né, pra falar pra vocês que meu Deus, ele é fiel, meu Deus é maravilhoso. Ele é maravilhoso, ele sempre foi, e ele sempre falou comigo com meu esposo durante a gravidez inteira. Irmãos, quando foi pra descobrir o sexo também, eu quero compartilhar com vocês. Eu, eu tava na torcida ali pra que fosse uma menina, né? Mas na contramão do meu marido, porque assim, Deus havia falado para ele também que seria um menino, né? E eu fiquei na torcida para que fosse uma menina, mas no fundo, desde o começo eu senti, na verdade, que era um menino. E eu lembro até hoje que tem um irmão na nossa igreja, o irmão Geraldo. Deus usou muito a vida dele, desde para quando falar que eu ia engravidar no ano passado. E ele não sabia que eu estava grávida, né? Porque assim, irmãos, como eu e meu esposo, a gente já tinha perdido o bebê no comecinho ali, quando eu estava grávida do Miguel, a gente decidiu respeitar o primeiro trimestre, que as mãezinhas, as mulheres sabem que é muito delicado, né, o primeiro trimestre da gravidez, e não contar pra ninguém. Então a gente guardou só pra gente, a gente não contou pra ninguém, nem pra nossa família, que eu estava grávida para passar essa fase mais delicada, né? E eu lembro até hoje que a gente estava no culto na igreja, o irmão Geraldo não sabia que eu estava grávida de jeito nenhum, e Deus usou a vida dele para falar pro meu marido que estava chegando um varão, né? Que ia chegar um varão na nossa família. E ele nem sabia que a gente estava grávida, né? E nisso já foi uma confirmação, porque Deus já tinha falado pro meu esposo que seria menino também. Então, assim, irmãos, Deus sempre foi maravilhoso, ele sempre confirmou, né? Ele é fiel, ele é maravilhoso, ele cumpre, né, o que ele fala. Tem um tempo, existe um tempo certo para todas as coisas, né? E tudo que ele prometeu para você, ele vai cumprir. No tempo dele, ele vai cumprir. Ele não é filho do homem para que minta, nem para que se arrependa. Então, irmãos, hoje eu tô aqui para falar para vocês que Deus vai cumprir aquilo que ele prometeu na sua vida. Da mesma maneira que ele fez na minha vida, ele pode fazer na sua vida. Da mesma maneira que falaram para mim que era impossível, no mesmo mês que eu tive um aborto, engravidar novamente, hoje meu bebê tá aqui. Praticamente vai completar essa semana 3 meses de vida saudável, porque o médico, como eu falei pra vocês, o médico disse que se acontecesse de eu engravidar, né, poderia ser um bebê com problema. Meu bebê é completamente saudável, para a honra e glória de Deus. É uma benção mesmo. Então, meu Deus, ele é fiel, ele